Imagina um herói, tá? Ele tá no auge da glória. Acabou de vencer uma batalha épica, voltou para a cidade, está sendo aclamado por todo mundo. Aí, a deusa padroeira da cidade, uma figura de poder assim imenso, se oferece para ele. E ele não só recusa, ele a insulta. Publicamente. O que acontece a seguir? Bom, muda tudo. Hoje a gente vai mergulhar fundo no momento decisivo da epopeia de Gilgamesh. O material que a gente tem aqui são algumas análises acadêmicas que dissecam o episódio central. A rejeição da deusa Ishtar por Gilgamesh e, claro, as consequências disso. Exato. E a nossa missão aqui é entender por que essa rejeição foi uma catástrofe tão grande. O que essa briga revela sobre poder, dever e a relação entre mortais e deuses na antiga Mesopotâmia. Para a gente ter uma ideia do cenário, isso acontece logo depois do maior feito de Gilgamesh até então. Sim, ele e Enkidu acabaram de voltar da floresta de cedros. E eles não só entraram lá num lugar que era proibido, temido, eles mataram o guardião, aquele monstro terrível, o Umbaba. Eles voltam para a cidade de Uruk não só como heróis, mas como lendas vivas. Dá para imaginar o ego do Gilgamesh nesse momento, né? Ele devia se sentir, assim, absolutamente invencível. Totalmente. Exato, ele tá no topo do mundo. A fonte até descreve ele limpando as armas, penteando o cabelo, colocando as vestes reais. Ele é a imagem da perfeição heróica. E é nesse pico de autoconfiança, de orgulho quase transbordando, que a deusa Ishtar o vê. E ela é a deusa padroeira de Uruk. A própria, deusa do amor, da guerra, ela fica encantada. E aí ela se aproxima e faz a proposta. Venha, Gilgamesh, seja meu marido. Uma proposta divina, vinda da protetora da sua cidade. A reação lógica seria, sei lá, aceitar, ou pelo menos recusar com muito respeito, né? Pois é, mas não é o que acontece. Longe disso. E é aqui que a história dá uma virada, assim, brusca e violenta. O que ele faz? A resposta dele é uma das passagens mais chocantes da epopeia. Ele não só recusa, ele joga na cara dela um discurso que as fontes descrevem como surpreendente e agressivo. Agressivo como? Ele humilha a deusa publicamente, faz uma lista de todos os amantes mortais que ela já teve e o destino terrível que cada um deles sofreu por causa dela. Ele a chama de braseiro que se apaga no frio, porta dos fundos que não impede nem o vento, é uma destruição verbal. Nossa, ele não só disse não, ele trouxe os recibos. É o equivalente antigo de expor alguém na internet, só que por uma deusa. A audácia é de outro nível. Precisamente. Ele basicamente diz que o amor dela é uma sentença de morte. E a audácia é o ponto central. Um mortal, mesmo um rei que é 2/3 Deus, insultando dessa forma uma das divindades mais poderosas... E temperamentais. Exatamente. Ele não está pensando nas consequências, ele está agindo puramente por orgulho, por uma sensação de que ele está acima até mesmo das regras divinas. Imagino que uma deusa desse calibre, humilhada publicamente, não tenha simplesmente ido embora chateada. A reação foi imediata e furiosa. Ishtar sobe aos céus, vai até o pai dela, o deus Anu, chorando e exigindo vingança. Vingança. Ela quer que ele libere o touro celestial para destruir Uruk e matar Gilgamesh. O touro celestial? Sim. Aí os deuses se reúnem em conselho e a insolência de Gilgamesh é o tópico. Eles se sentem ultrajados. No fim, decidem que uma punição é necessária, mas a forma como fazem isso é de uma crueldade calculada. Eles não atacam Gilgamesh diretamente. Não, e essa é a genialidade trágica da história. Eles sabem que a maior força de Gilgamesh e também a maior vulnerabilidade dele é a conexão com Enkidu. O amigo dele. Seu espelho, seu companheiro, seu irmão de alma. Então, os deuses decretam que, por causa da arrogância de Gilgamesh, Enkidu deve morrer. Uau! Essa perda, essa tragédia que constitui a queda de Enkidu. Eles arrancam o coração de Gilgamesh sem tocar num fio de cabelo dele. Isso é terrível. Mas, ok, ainda pode parecer uma briga de ego, uma rejeição que deu muito, muito errado. Só que eu sinto que tem algo mais profundo aqui. Algo sobre o sistema de poder da época, não é?
Tem, com certeza. Porque esse ato foi um erro catastrófico e não apenas um erro pessoal. Essa é a questão-chave. Para a gente entender a gravidade do que Gilgamesh fez, a gente precisa sair da nossa mentalidade moderna sobre o que é ser um rei. Ok, Na Mesopotâmia, o rei não era só um administrador ou um chefe militar. O principal trabalho dele era ser essa ponte, esse diplomata entre o povo e a hierarquia dos deuses. um diplomata. Ele era o servo, o reflexo, e em alguns rituais, até o amante simbólico da divindade padroeira da cidade. Isso muda tudo. Ele não é um agente livre agindo por conta própria, ele tem uma função religiosa que é fundamental para a sobrevivência da cidade inteira. Exatamente. E essa função era levada muito a sério, com rituais bem concretos. O mais importante era a tradição do casamento sagrado. Casamento sagrado. Sim. Durante o grande festival de Ano Novo, que era o evento mais importante do calendário, o rei participava de um ritual onde ele simbolicamente se unia a uma sacerdotisa de alto escalão, uma prostituta do templo que encarnava a própria deusa. Espera aí, então isso era um grande evento público. A galera de Uruk esperava por esse momento. Com certeza! Esse ato garantia a fertilidade da terra, a prosperidade do povo, a boa vontade dos deuses para o ano seguinte. E Gilgamesh, ao recusar estar de forma tão grosseira, estava basicamente cuspindo na principal cerimônia religiosa do ano. Essencialmente, sim, ele estava quebrando o contrato cósmico. A união simbólica do rei com a deusa era o que mantinha o universo em ordem para o povo de Uruk. E é interessante que a epopeia já prepara a gente para essa ideia, sabe? A personagem Shamat, a prostituta do templo que civiliza o Enkidu lá no começo, Ah, sim. ela é um reflexo dessa mesma tradição. Ela representa o poder da cidade e da deusa agindo no mundo. Entendi. Então, quando o Gilgamesh rejeita estar, ele não está só sendo arrogante, ele está na prática rejeitando o principal dever dele como rei. É um ato de negligência sagrada. Ele está sabotando a relação da cidade dele com a força divina que a protege. Exato, ele não está apenas esnobando uma deusa do amor, ele está insultando a deusa de Uruk. As fontes nos lembram que 1/3 inteiro da cidade era dedicado ao complexo do templo dela. 1/3? É muita coisa. É como se o prefeito de uma cidade medieval resolvesse pichar a catedral. Ele coloca o orgulho pessoal dele, inflado pela vitória recente, acima da sua responsabilidade mais fundamental. Mas isso não é um pouco contraditório? Ele é apresentado como esse rei, guerreiro, 2/3 deus, que acabou de matar um monstro que os próprios deuses temiam, e aí esperam que ele seja um diplomata submisso? Você colocou o dedo na ferida. Essa é uma tensão fundamental na ideologia da realeza mesopotâmica. Certo. O rei ideal precisava equilibrar esses dois papéis. Ser o guerreiro invencível, mas também ser o servo humilde que apazigua os deuses. Gilgamesh, nesse ponto, só consegue enxergar o primeiro papel. Ele está cego pelo sucesso. Completamente, tão embriagado pelo sucesso como guerreiro que se esquece do dever como sacerdote. Ele acredita que pode tratar os deuses como trata os monstros, com força e desafio. E essa é a grande falha de caráter dele. A lição que ele ainda não aprendeu. Isso faz todo sentido. É a clássica híbris, né? A arrogância que cega o herói. Ele se sente tão divino que esquece da parte mortal dele, da sua submissão a uma ordem maior. Exatamente. A epopeia está nos mostrando que ele ainda tem um caminho muito doloroso pela frente para entender os limites que separam os humanos dos deuses. E a morte de Enkidu vai ser a lição mais brutal que ele poderia receber. E tem um detalhe nas fontes que me deixou pensando. É mencionado que quando os deuses decidem punir os heróis, eles citam 2 razões. A morte de Rambaba Que era o guardião de uma floresta sagrada. E o insulto a Ishtar. Por que incluir as 2? Do ponto de vista da história, como a própria fonte aponta, só o insulto à deusa já seria motivo de sobra, não? Essa é uma observação excelente e nos leva à genialidade do autor ou do compilador final da obra,
um homem chamado Sin-Lek-Unini. Certo. Incluir as duas transgressões não é uma redundância, é uma escolha deliberada com um propósito muito maior. Se o objetivo fosse só fazer a trama andar, qualquer uma das ofensas bastariam. Uau! Então não é só uma lista de erros que eles cometeram. É como se o autor estivesse criando um checklist cósmico. Falharam contra a ordem da natureza, matando o guardião da floresta. E agora, falharam contra a ordem divina, insultando a deusa. Eles estão literalmente em guerra com o universo inteiro nesse momento. É a maneira perfeita de colocar. O autor está transformando a epopeia no que as fontes chamam de um conto sinóptico. Um conto sinóptico. O que seria isso? Ou seja, ele está usando a jornada de Gilgamesh para fazer uma análise completa de todos os conflitos que definem a condição humana. A luta contra Umbaba representa o conflito do homem com a natureza, a tentativa da civilização de domar o mundo selvagem. Ok, dominar a natureza. E o confronto com Ishtar representa o conflito do homem com o divino, a luta para entender e respeitar uma ordem cósmica que está acima dele. Então, ao juntar as duas ofensas, o autor está dizendo que Gilgamesh transgrediu em todas as frentes possíveis. Ele desafiou o mundo natural e o mundo sobrenatural. Não tinha mais para onde correr. Exatamente. A morte de Enkidu não é só uma vingança de uma deusa ofendida. Ela se torna a consequência inevitável de um herói que declarou guerra a toda a estrutura do cosmos. Isso eleva a história de uma simples aventura para uma profunda meditação filosófica. É impressionante como tudo se conecta, então. A arrogância que ele ganhou na floresta ao vencer Umbaba é exatamente o que o cega diante da deusa. Uma coisa leva a outra. E essa cegueira custa a vida de Enkidu, o que, por sua vez, o joga naquela jornada desesperada contra a morte. É uma corrente trágica de causa e efeito. E se a gente olha para o quadro geral, vemos a complexidade incrível dessa obra. É, ao mesmo tempo, uma história profundamente pessoal sobre a dor da perda e o medo da mortalidade. Sim. É também uma história política sobre a responsabilidade da liderança. E, no fim das contas, é uma reflexão sobre a condição humana, né? Espremida entre a natureza que a gente tenta controlar e o poder dos deuses que precisamos respeitar. A queda de Enkidu é o terremoto que força Gilgamesh a confrontar tudo isso de uma vez. É uma história que, apesar de ter milhares de anos, ainda ressoa de uma forma muito poderosa. Essa ideia é de um líder que se deixa levar pelo próprio ego a ponto de colocar todo o seu povo em risco, não é algo que ficou no passado, né? De forma alguma. A luta entre poder pessoal e responsabilidade coletiva é atemporal. Mas a história nos deixa com uma última reflexão, um pensamento final. Qual? A punição que os deuses escolhem para Gilgamesh não é destruir o reino dele, não é uma doença, não é uma ferida física, é arrancar dele a sua conexão mais profundamente humana, o amigo dele. Isso me faz pensar o que os deuses na narrativa realmente viam como a maior ameaça na humanidade. A nossa força para derrubar monstros e florestas, ou a nossa capacidade de criar laços de amor e amizade tão profundos que talvez nos façam esquecer que precisamos deles? Essa é a pergunta que fica ecoando. O que é mais perigoso para a ordem divina? Um humano que se acha um deus ou um humano que encontra em outro humano tudo o que ele precisa?